Ela disse para ele não ler, mas quando ele levantou os olhos e viu o rosto dela de verdade pela primeira vez, algo dentro daquele homem parou, porque aquele rosto ele conhecia. Só não sabia ainda que a resposta ia mudar a vida dos dois para sempre. O restaurante Arché tinha aquele tipo de silêncio que custa caro. Não era a ausência de barulho. Era uma atmosfera construída com iluminação baixa, música que mal se ouvia e mesas espaçadas o suficiente para que ninguém precisasse fingir que não estava ouvindo a conversa do vizinho. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para ser vistas ou para não ser vistas. Rafael Monteiro ia pelo segundo motivo. Ele chegou no horário de sempre. O maître o reconheceu antes mesmo de ele atravessar a porta e já apontou discretamente para a mesa do canto, aquela encostada na parede de vidro, com visão para a rua cá embaixo e de costas para o salão. Rafael assentiu, foi até lá, sentou e abriu o cardápio sem precisar ler. Já sabia o que ia pedir. Sabia fazia meses, talvez anos. Do lado de fora, a cidade funcionava em velocidade normal. Carros, pessoas, pressa. Rafael olhava para tudo aquilo como quem assiste a um filme que já viu vezes demais para ainda achar interessante. Ele estava presente, mas de um jeito incompleto. Como se uma parte dele tivesse ficado para trás em algum momento e ele tivesse continuado andando sem perceber. Quem trabalhava no Arché já conhecia aquele homem pelo que ele não fazia. Não reclamava, não elogiava, não puxava conversa. Pagava bem, deixava a gorjeta justa e ia embora sempre antes de todo mundo. Giovana, a chefe de salão, sabia que ele era viúvo porque ele havia deixado escapar numa noite, quase sem querer, que jantares antes eram diferentes quando tinha alguém do outro lado da mesa. Ela nunca perguntou mais nada. Havia aprendido que com aquele homem o silêncio era uma forma de respeito. Lara Vasconcelos entrou pela porta dos fundos com 42 minutos de atraso e a respiração ainda descompassada da corrida que deu desde o ponto de ônibus. O ônibus havia quebrado. Ela havia esperado 20 minutos na calçada antes de aceitar que precisava pegar outro e refazer metade do caminho a pé. Giovana a esperava no corredor com aquele sorriso que não era sorriso nenhum, era um aviso, com dentes à mostra. Mais um atraso e a gente tem uma conversa diferente dessa aqui. Lara ouviu, assentiu, pegou o avental e foi trabalhar. Não tinha espaço naquela cabeça para se defender ou se explicar. Tinha a conta de remédio da dona Amélia vencendo em 2 dias. Tinha a consulta do doutor. Cássio, na semana seguinte, sem dinheiro garantido para cobrir, tinha o aluguel que estava no limite. Cada minuto de trabalho naquela noite valia mais do que qualquer discussão com Giovana. A mesa do canto tinha sido designada para ela. Quando viu quem estava sentado lá, reconheceu de vista. Todo mundo que trabalhava no Arché conhecia aquele rosto. O homem do canto, o silencioso. Lara se aproximou com o bloco na mão, apresentou as opções do dia com a voz treinada que havia levado meses para afinar e esperou. Rafael pediu sem tirar os olhos da janela. Ela anotou e foi embora. Por um tempo, a noite correu dentro do que era normal. Foi quando Lara voltou com o prato principal que tudo saiu do lugar. Ela equilibrava o prato com uma mão e com a outra tentava ajustar o guardanapo no braço, quando sentiu o papel se mover dentro da manga. Tinha guardado o bilhete ali mais cedo, num momento de descuido, porque não havia outro lugar seguro e ela não podia deixá-lo na bolsa que ficava no armário dos fundos. O bilhete não podia cair, não podia ser visto, não deveria existir ali, mas ele caiu, direto sobre a mesa, do lado do copo de água, dobrado em 4, com as bordas levemente amassadas de tanto ser guardado e tirado ao longo do dia. O tempo durou menos de 1 segundo. Lara largou o prato com mais brusquidão do que pretendia e avançou a mão. Mas a mão de Rafael chegou antes. Ele não fez isso com intenção nenhuma. Foi reflexo, a mão que se move antes do pensamento. Segurou o bilhete com 2 dedos e levantou o rosto. E foi exatamente aí que começou.
Lara disse com uma voz que queria soar firme, mas saiu menor do que planejou. Não leia isso, senhor. Por favor. Estendeu a mão para pegar de volta. Rafael não entregou. Não por má vontade, mas porque quando os olhos dele encontraram o rosto dela, pela primeira vez de verdade, algo aconteceu que ele não soube nomear naquele momento. Como quando você escuta uma música que não lembra o nome, mas sabe com certeza que ela pertence a um momento específico da sua vida. Aquele rosto. Havia algo naquele rosto. Não era beleza. Não era isso. Era uma familiaridade que não fazia sentido, porque ele tinha certeza de que nunca havia visto aquela mulher antes. Mas os olhos dela, a forma como os cantos caíam levemente quando ela estava séria, aquilo ele conhecia. Conhecia de um jeito que doía. Lara sustentou o olhar por alguns segundos. O suficiente para perceber que ele não estava sendo arrogante. Estava confuso. E a confusão dela assustou mais do que qualquer arrogância teria assustado. Ela repetiu, desta vez mais baixo. Por favor. Rafael piscou. Colocou o bilhete sobre a mesa e empurrou na direção dela sem dizer nada. Ela pegou com dedos que não estavam completamente firmes, enfiou de volta na manga e organizou a mesa sem mais contato visual. Depois foi embora com o passo medido de quem está gastando toda a energia disponível para parecer que está bem. Rafael ficou olhando para o prato sem ver o prato. Tentou retomar o ritual de sempre. Jantar devagar, olhar a cidade, ir embora. Mas o rosto daquela mulher havia ficado sobreposto a tudo como uma imagem que a mente se recusa a soltar. Ele chamou a conta antes de terminar de comer e saiu sem a pressa habitual. Devagar, como quem ainda está tentando entender alguma coisa enquanto anda. Lara terminou o turno perto da meia-noite. Pegou o primeiro ônibus, depois o segundo, andou até o prédio e abriu a porta do apartamento pequeno, onde Dona Amélia estava acordada com a televisão no volume mais baixo possível e a manta dobrada no colo. Sorriu quando viu Lara entrar. Um sorriso que custava esforço, porque o corpo estava num cansaço que ia além do que qualquer pessoa de fora conseguia perceber. Lara aqueceu sopa, sentou do lado da cama, ficou ali conversando sobre coisas pequenas até Dona Amélia dormir. Depois foi para o quarto, sentou na beira da cama e tirou o bilhete do bolso. Ficou olhando para ele sem abrir, só segurando, com aquele peso que não era do papel. Do outro lado da cidade, Rafael estava em pé na frente da janela do escritório, com uma fotografia na mão. O rosto de Clarice, sua esposa, que havia partido anos antes e levado junto uma parte dele que nunca voltou. Ele ficou olhando para aquela foto por um tempo longo, para os olhos dela, para os cantos que caíam levemente quando ela estava séria. E a imagem do rosto de Lara voltou, sobreposta, perturbadora. Rafael fechou os olhos. Não era possível, era cansaço. Era a solidão inventando coisas. Tinha que ser isso. Ele colocou a foto de volta na gaveta e foi deitar. Mas não dormiu. E quando o silêncio do apartamento ficou pesado demais, ele se levantou, foi até a gaveta e ficou olhando para o rosto de Clarice até o céu lá fora começar a clarear, tentando entender o que os olhos de uma estranha tinham a ver com a mulher que ele havia amado a vida toda. Rafael não era homem de agir por impulso. Havia construído tudo que tinha sendo exatamente o oposto disso, calculado, paciente, do tipo que dorme com um problema e acorda com a solução já organizada na cabeça antes do café. Mas naquela manhã, ele acordou sem solução nenhuma. Acordou com o rosto de uma estranha pregado na memória e a foto de Clarice ainda em cima da mesa do escritório, onde havia deixado na madrugada porque não teve força de guardar de volta na gaveta. Ficou olhando para as duas imagens ao mesmo tempo, uma em papel, outra na cabeça, e quanto mais tentava convencer a si mesmo de que era coincidência, mais a semelhança ficava evidente. Não era a mesma pessoa. Ele sabia disso. Mas havia algo nos olhos daquela garçonete que pertencia a Clarice de um jeito que ele não conseguia ignorar e não sabia explicar. Tomou café sem gosto.
Chegou ao escritório mais cedo do que o normal. Tentou trabalhar. Abriu 3 contratos. Não leu nenhum até o fim. Às 11 da manhã ele fechou o computador, pegou o paletó e saiu. Quando percebeu onde estava indo, já estava quase lá. O restaurante Arché abria para o almoço, mas Rafael nunca havia ido naquele horário. Sempre à noite, sempre na mesma mesa, sempre no mesmo ritual. Entrar ali naquele momento era quebrar uma regra que ele mesmo havia criado. Mas havia algo mais urgente do que a regra. Giovanna o recebeu com uma surpresa que mal conseguiu esconder. Doutor Rafael, que honra! O senhor não costuma vir no almoço? Eu sei, ele disse. Pode me colocar na mesa de sempre? Ela assentiu e foi à frente. Rafael sentou, pediu água e ficou com o cardápio fechado na mão sem abrir. Depois de alguns minutos, disse sem olhar para Giovanna: a moça que me atendeu ontem à noite. Lara, ela está aqui hoje? Giovanna pausou 1 segundo antes de responder. Está. Ela entra daqui a pouco para o turno do almoço. Pode pedir para ela me atender? Outro silêncio. Giovanna era esperta o suficiente para perceber que havia algo ali, além de preferência por atendimento, mas profissional o suficiente para não perguntar. Claro, ela disse e foi embora. Lara apareceu na entrada do salão alguns minutos depois, com o avental já amarrado e o bloco na mão. Quando viu Rafael sentado na mesa do canto no meio do dia, ela parou por um instante que durou menos do que 1 segundo. Mas Rafael viu. Ela se recompôs, atravessou o salão e chegou até a mesa com a mesma postura de sempre. Bom dia. A voz era profissional. Os olhos não olhavam diretamente para ele. Bom dia, Rafael respondeu. Depois tirou o bilhete do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Lara olhou para o papel e ficou quieta. Não abri, ele disse. Nem vou abrir. Mas quero que saiba que trouxe de volta porque percebi que você saiu sem ele ontem. Ela ficou olhando para o bilhete sobre a mesa por um tempo que parecia maior do que era. Depois estendeu a mão devagar e pegou. Guardou no bolso do avental sem dizer nada. Rafael esperou. Ela não falou. Não precisa me explicar nada, ele disse. Só queria devolver. Lara levantou os olhos para ele pela primeira vez desde que havia chegado à mesa. E foi nesse momento que Rafael viu de perto o que havia visto na véspera à distância. Aquela expressão, aquela forma específica dos olhos quando ela estava séria. Ele sentiu o peito apertar de um jeito físico, concreto, como pressão mesmo. Obrigada, ela disse. A voz saiu diferente, menos armada. Ela pegou o bloco para anotar o pedido, mas Rafael fez um gesto suave com a mão. Não vim almoçar, vim devolver o bilhete, pode ficar à vontade. Lara ficou parada por um momento, sem saber exatamente o que fazer com aquilo. Na vida dela, gentileza sem interesse por trás era rara o suficiente para ser tratada com suspeita. Ela assentiu levemente e foi embora. Rafael ficou mais 20 minutos. Pediu apenas um café. Pagou e foi embora sem mais nenhuma palavra. Mas não foi para o escritório. Foi para casa. Direto para a gaveta onde guardava as coisas de Clarice. Abriu com uma calma que custava esforço e começou a tirar o que havia ali. Cartas, fotografias, documentos. Pequenas coisas que haviam pertencido a ela e que ele havia guardado sem conseguir jogar fora. Ficou um longo tempo olhando para cada foto, procurando. Não sabia exatamente o quê. Só sabia que havia algo que não estava se encaixando e que a resposta estava em algum lugar naquela gaveta. Não encontrou nada naquele dia, mas a inquietação não foi embora. 2 dias depois, Rafael fez algo que nunca havia feito antes. Contratou um investigador particular. Não foi uma decisão fácil. Ele ficou uma tarde inteira olhando para o cartão do homem antes de ligar. Havia uma linha entre querer entender algo e invadir a privacidade de alguém. E ele sabia disso. Mas havia também uma sensação que ele não conseguia nomear, que dizia que aquilo era maior do que curiosidade,
que havia algo ali que ele precisava saber, mesmo sem entender ainda por quê. Passou as informações que tinha, nome completo, local de trabalho. Pediu descrição absoluta. O investigador prometeu retorno em até uma semana. Retornou em 2 dias. Rafael estava no escritório quando o envelope chegou. Fino, sem identificação externa, entregue em mãos pelo próprio investigador que não quis deixar com a secretária. Rafael agradeceu, fechou a porta, ficou olhando para o envelope em cima da mesa por alguns minutos antes de abrir. Tirou as folhas devagar. Começou a ler. Nome completo, idade, endereço atual, bairro simples, longe dali. Trabalhava no Archê havia pouco menos de 2 anos. Antes havia trabalhado em outros 2 restaurantes menores. Morava com a mãe, Amélia Vasconcelos, que enfrentava um problema de saúde sério há algum tempo. Nenhum pai registrado, nenhum parente próximo além da mãe. Rafael continuou lendo, e então chegou numa linha que fez ele parar. Uma única linha. Poucas palavras, mas que mudaram completamente o peso daquele papel nas mãos dele. Lara Vasconcelos era adotada. Ele leu de novo, devagar, como se a velocidade pudesse mudar o que estava escrito. Adotada ainda bebê pelo registro que o investigador havia localizado. A adoção havia sido feita por Amélia Vasconcelos, que constava como tia materna da criança. Tia materna, o que significava que havia uma mãe biológica em algum lugar naquela história. Uma mãe que havia entregado a filha para a própria tia criar. Rafael largou o papel em cima da mesa. Ficou de pé na frente da janela. A cidade lá embaixo continuava no mesmo ritmo de sempre, completamente alheia ao que estava acontecendo naquele escritório. Ele ficou parado por um longo tempo, com uma única pergunta girando na cabeça. Uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de terminar de formular, porque se a resposta fosse o que ele estava começando a suspeitar, nada nessa história ia continuar sendo o que parecia ser. E então, o telefone tocou. Era Theo, o filho. Pai, onde você está? Você cancelou 3 reuniões hoje. Rafael olhou para o papel em cima da mesa. Para aquela linha que havia mudado tudo. Estou no escritório, ele disse. Pode remarcar as reuniões para amanhã. Tá bem. Tudo certo? Rafael ficou olhando para o envelope. Para o nome de Lara na primeira página. Para a linha que dizia adotada. Para tudo que aquilo poderia significar se a suspeita que estava tomando forma dentro dele fosse verdade. Tudo certo, ele disse. E desligou. Mas não estava. Havia uma pergunta que Rafael não conseguia parar de fazer para si mesmo enquanto dirigia pelo caminho que o investigador havia apontado no relatório. Uma pergunta simples de formular e impossível de responder sem antes bater naquela porta. A mãe biológica de Lara havia entregado a filha para a própria tia criar. Isso significava que havia um nome em algum lugar. Um nome que ele precisava ouvir antes de conseguir dormir de novo. O bairro era simples, de ruas estreitas e calçadas irregulares. Rafael estacionou o carro numa esquina, ficou um momento olhando para o prédio pequeno na frente, depois saiu e foi até a porta. Subiu um lance de escada, encontrou o apartamento, bateu. Demorou um pouco. Depois ouviu passos lentos do outro lado. A porta abriu. Dona Amélia tinha o rosto de quem já havia sido forte a vida inteira e estava chegando num momento em que a força estava custando mais do que antes. Cabelos brancos, olhos claros, um roupão simples. Ela olhou para Rafael com a expressão de quem não esperava visita, mas no segundo seguinte, a expressão mudou. Os olhos dela se abriram de um jeito diferente, como reconhecimento, como susto. Como as duas coisas ao mesmo tempo, ela segurou a porta com mais força. Boa tarde, Rafael disse com cuidado. A senhora me conhece? Dona Amélia não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele por um tempo que foi longo demais para ser apenas hesitação comum. Depois, abriu a porta um pouco mais e disse com uma voz que não estava completamente firme. Conheço de foto. Entre.
O apartamento era pequeno e arrumado, com um cuidado que dizia muito sobre quem vivia ali. Cada coisa no lugar certo, nada sobrando, nada faltando. Rafael sentou na cadeira que ela indicou e esperou enquanto ela se acomodava no sofá, com a lentidão de quem sente o próprio corpo como um peso. "Como a senhora me conhece de foto?" ele perguntou. Dona Amélia juntou as mãos no colo. Ficou olhando para elas por um momento. Depois levantou o rosto e disse: "Clarice me mostrou uma foto de vocês dois, anos atrás, antes de tudo acontecer." O nome de Clarice saindo daquela boca, naquele apartamento, naquele contexto, foi como levar um impacto no meio do peito. Rafael ficou quieto. Esperou. "A Clarice era minha sobrinha", Dona Amélia disse. A voz era baixa, controlada, do tipo que aprendeu a contar coisas difíceis sem deixar a emoção tomar o controle. "Filha da minha irmã mais nova. Desde pequenininha eu ajudei a criar. Era uma menina muito especial." Rafael sabia que Clarice tinha família. Sabia que havia uma tia, parentes distantes que ele nunca havia chegado a conhecer direito, porque Clarice sempre foi discreta com a vida familiar. Mas nunca havia conectado nada disso com o sobrenome Vasconcelos. Nunca havia tido motivo para conectar, até agora. "O que aconteceu?" ele perguntou. Não precisou especificar o que. Dona Amélia entendeu. Ela respirou fundo. "Clarice engravidou num período em que vocês dois estavam separados. Uma separação curta, eu sei. Mas foi nesse tempo, quando descobriu, ela ficou sem chão. Não sabia o que fazer, não sabia se vocês iam voltar, não sabia se você ia querer saber." Rafael sentiu algo gelar dentro dele. "Ela podia ter me contado." "Podia", Dona Amélia concordou, sem desviar o olhar. Mas alguém convenceu ela de que não devia. "Quem?" A expressão de Dona Amélia ficou diferente, mais fechada. "Isso eu não sei te dizer com certeza. Só sei o que ela me contou na época. Que alguém próximo a você havia falado com ela. Falado que você não queria esse tipo de complicação. Que sua vida estava indo bem e que uma criança fora de hora ia destruir tudo que você havia construído." Rafael ficou imóvel. "Ela acreditou nisso?" ele perguntou, e a voz saiu mais rouca do que pretendia. "Clarice era forte em muita coisa", Dona Amélia disse com uma tristeza gentil. "Mas quando o assunto era você, ela ficava pequena. Amava demais para arriscar perder de vez. Então tomou uma decisão sozinha. Me procurou, me pediu para criar a menina como minha filha. Disse que um dia, quando as coisas estivessem diferentes, ia contar tudo. Mas as coisas nunca ficaram diferentes a tempo. O silêncio que veio depois foi pesado de um jeito que enchia o quarto inteiro." Rafael ficou olhando para as próprias mãos, tentando organizar dentro da cabeça o que estava ouvindo. Clarice havia engravidado durante a separação. Havia dado a filha para Dona Amélia criar. Havia sido convencida de que ele não queria saber. E depois havia voltado para ele. Haviam reatado. Haviam construído uma vida juntos. E ela havia carregado aquele segredo em silêncio por todo esse tempo. Até partir. "A Lara sabe que é adotada?" ele perguntou. "Sabe, sempre soube. Mas não sabe quem são os pais biológicos. Nunca quis pressionar, nunca quis me machucar perguntando. É o jeito dela. Guarda as coisas para dentro para não machucar os outros." Dona Amélia fez uma pausa. "Mas eu sei que ela carrega essa pergunta. Faz anos que carrega." Rafael levantou o rosto. "E o bilhete? Você sabe o que tem escrito naquele bilhete que ela andava com ela?" Dona Amélia ficou quieta por um momento. Depois assentiu devagar. "Foi ela que me contou sobre o bilhete. Ela encontrou uns documentos antigos numa caixa que eu guardo há anos. Documentos do processo de adoção. Tinha um nome lá que ela não conhecia. Ela escreveu o nome num papel e andou com ele durante dias sem saber o que fazer com aquilo." "Qual nome estava nos documentos?" Dona Amélia olhou para ele com uma expressão que misturava exaustão e alívio, como quem carrega um peso por tempo demais e finalmente encontra alguém para dividir. "Clarice, Clarice Monteiro." Rafael fechou os olhos.
Ficou assim por alguns segundos, com o nome da esposa ecoando naquele silêncio pequeno do apartamento. Clarice Monteiro, a mulher que havia amado, a mulher que havia perdido, a mulher que havia guardado um segredo que mudava tudo e que havia partido sem ter a chance de contar. Quando abriu os olhos, Dona Amélia estava olhando para ele com os olhos cheios, mas sem deixar cair. Ela não sabe que você existe, Dona Amélia disse baixinho. A Lara não sabe quem é o pai. Os documentos só tinham o nome da mãe. Rafael assentiu devagar. Ficou mais alguns minutos ali, em silêncio, porque não havia palavras que fizessem sentido naquele momento. Depois se levantou, agradeceu com uma voz que estava claramente no limite e foi até a porta. Não conta para ela ainda, Dona Amélia pediu pelas costas. Ela está num momento muito delicado. A saúde dela vai mal, eu estou indo mal, e ela está segurando tudo isso sozinha. Uma notícia dessas agora pode ser grande demais. Rafael parou na porta sem se virar. Eu não vou contar nada sem estar certo. Certo de quê? Ele colocou a mão na maçaneta. De tudo. E saiu. Desceu a escada devagar, com o peso de cada degrau sendo menor do que o peso do que havia acabado de ouvir. Chegou na rua, ficou parado na calçada por um momento, olhando para nada. A cidade continuava em volta, indiferente, como sempre. Mas alguma coisa havia se reorganizado de um jeito permanente dentro daquele homem. Naquela mesma noite, Lara chegou em casa e encontrou Dona Amélia com os olhos vermelhos. Perguntou o que havia acontecido. Dona Amélia disse que tinha sido um dia cansativo, que era só isso. Lara preparou o jantar, sentou do lado dela, ficou ali até ela dormir. Mas antes de apagar a luz do quarto, Lara olhou para a mãe por um longo tempo e sentiu, sem conseguir explicar de onde vinha aquela certeza, que algo havia mudado. Que alguma coisa que estava guardada há muito tempo estava prestes a sair do lugar. Rafael não era do tipo que deixava coisa pela metade. Nunca havia sido. Quando começava algo, ia até o fim. Fosse um contrato, fosse uma decisão, fosse uma dor que ele precisava entender antes de conseguir seguir em frente. E o que havia descoberto nos últimos dias era grande demais para ficar parado esperando que as peças se encaixassem sozinhas. Passou 2 dias vasculhando tudo que havia guardado de Clarice. Não era pouca coisa. Havia caixas no fundo do quarto que ele não havia aberto desde que ela partiu. Não por esquecimento, mas porque abrir significava enfrentar. E durante muito tempo ele não havia tido força para isso. Agora tinha. Agora precisava. Abriu a primeira caixa numa tarde de semana. Encontrou roupas dobradas com cuidado, livros com anotações nas margens com a letra miúda de Clarice. Fotografias de viagens que os dois haviam feito. Ficou um longo tempo parado em cada item, não de tristeza paralisante, mas de um luto mais suave. O tipo que dói, mas não derruba. Depois continuou. Na segunda caixa havia documentos, contratos antigos, papéis de plano de saúde, correspondências. Rafael foi passando por tudo com paciência, sem saber exatamente o que procurava. Até que no fundo da caixa, embaixo de uma pasta azul desbotada, encontrou um envelope. Simples, sem identificação na frente, fechado com fita adesiva que o tempo havia deixado quebradiça. O nome escrito no envelope era o dele. A letra era de Clarice. Rafael ficou olhando para aquele envelope por um tempo que não soube medir. Depois abriu com cuidado, como quem abre algo que sabe que vai mudar alguma coisa e quer pelo menos controlar a velocidade disso. Tirou as folhas. Começou a ler. Era uma carta. Longa, escrita em momentos diferentes. Ele percebia pela variação da pressão da caneta, como se ela tivesse começado, parado, voltado dias depois. A letra às vezes era firme, às vezes vacilava. Clarice havia escrito aquela carta em pedaços ao longo de um tempo e nunca havia encontrado coragem de entregar. Ela começava pedindo perdão, contava sobre a gravidez, o período da separação, o descobrimento, o medo.
Descrevia a confusão que havia sentido, a vontade de contar e o peso que a havia impedido. E então chegava num trecho que fez Rafael parar de respirar por alguns segundos. Clarice escrevia que havia recebido uma visita, um homem que ela conhecia, alguém próximo a Rafael, alguém em quem ela havia confiado por ser parte da vida dele. Esse homem havia chegado até ela com uma história. Havia dito que Rafael estava num momento crucial da vida profissional, que uma paternidade inesperada poderia comprometer tudo o que ele havia construído, que o próprio Rafael havia comentado que não se sentia pronto para ser pai, que a melhor coisa que ela poderia fazer por amor era tomar a decisão sozinha e poupar os dois de uma complicação. Clarice havia acreditado, porque amava demais para querer atrapalhar, porque tinha medo de perder de vez, porque naquele momento de vulnerabilidade ouviu o que a pessoa errada disse e não procurou Rafael para confirmar. No final da carta, ela escrevia: "Se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te dar pessoalmente, ou porque já não estou mais aqui para fazer isso. De qualquer forma, precisa saber que a decisão foi tomada com amor, mesmo que tenha sido errada. E precisa saber o nome de quem plantou essa mentira na minha cabeça." O nome estava escrito na última linha: Rodrigo Almendra. Rafael dobrou a carta devagar, colocou sobre a mesa. Ficou olhando para ela por um longo tempo, sem se mover. Do lado de fora, o sol estava descendo e a luz que entrava pela janela foi mudando de cor, enquanto ele ficava ali parado, processando o tamanho do que havia acabado de ler. Rodrigo Almendra era seu sócio havia mais de 2 décadas. Haviam construído juntos o que hoje era um dos maiores grupos de construção civil do estado. Rafael havia confiado naquele homem com contratos, com decisões, com segredos de negócio que não podia compartilhar com mais ninguém. E Rodrigo havia usado essa proximidade para entrar na vida de Clarice e plantar uma mentira que havia custado a Rafael uma filha inteira. Pegou o telefone, ligou para Rodrigo. "Preciso te ver, hoje. Hoje está complicado, tenho um jantar." "Hoje", Rafael repetiu. E o tom não deixava margem para negociação. Rodrigo chegou ao escritório de Rafael 1 hora depois, com aquela postura de sempre. Seguro, bem vestido, o tipo de homem que entrava em qualquer sala como se fosse dono dela. Sentou na cadeira do outro lado da mesa e cruzou as pernas com naturalidade. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Rafael colocou a carta sobre a mesa e empurrou na direção dele. Não disse nada. Rodrigo olhou para o papel, reconheceu a letra. E por uma fração de segundo, apenas uma fração, algo passou pelo rosto dele que não era a compostura de sempre. Depois voltou ao normal. Pegou a carta, leu alguns trechos, colocou de volta sobre a mesa. "Onde você achou isso?" "Nas coisas dela", Rafael disse. A voz estava completamente plana. "Você foi até ela." Rodrigo suspirou. Não era um suspiro de culpa. Era um suspiro de quem está prestes a explicar algo que considera óbvio. "Rafael, você estava num momento crítico. A gente estava no meio de uma negociação que valia anos de trabalho. Uma complicação pessoal naquele momento podia ter derrubado tudo." "Uma complicação", Rafael repetiu. "Você mesmo havia falado que não estava pronto para..." "Eu nunca disse isso." Rodrigo parou. "Eu nunca disse que não queria ser pai." Rafael continuou, com uma calma que era mais pesada do que qualquer grito. "Você inventou isso. Foi até a mulher que eu amava, num momento em que ela estava vulnerável, e plantou uma mentira para proteger um negócio. Para proteger o que a gente tinha construído juntos. Você não roubou um negócio de mim, Rodrigo." Rafael se levantou devagar. "Você roubou uma filha." O silêncio que veio depois foi do tipo que ocupa todo o espaço disponível no ambiente. Rodrigo ficou olhando para Rafael com uma expressão que tentava ser firme, mas tinha alguma coisa tremendo por baixo. "Isso foi há muitos anos", ele disse por fim. "Clarice fez a escolha dela.
Clarice fez a escolha dela baseada numa mentira que você contou. Rafael foi até a porta e abriu. Pode ir embora. Meu advogado vai entrar em contato sobre a dissolução da sociedade. Rodrigo se levantou devagar. Rafael, você está agindo por emoção. Vamos conversar quando... Pode ir embora, Rafael repetiu. Rodrigo foi, e quando a porta fechou, Rafael ficou parado no meio do escritório por um longo tempo. Não estava com raiva. Ou estava, mas era uma raiva fria, do tipo que não explode, que assenta no fundo e fica ali, pesada e permanente. Naquela mesma noite, Theo apareceu no apartamento do pai sem avisar. Tinha ouvido de um funcionário que Rafael havia mandado chamar o advogado para dissolver a sociedade com Rodrigo e foi tirar satisfação. Encontrou o pai sentado no escritório, com a carta de Clarice em cima da mesa. Rafael contou. Não tudo, mas o suficiente para Theo entender que havia uma situação que envolvia a mãe dele e uma verdade que havia ficado escondida por anos. Theo ouviu em silêncio. E quando o pai terminou, ele ficou quieto por um tempo antes de perguntar. Então eu posso ter uma irmã? Não era uma acusação. Não era negação. Era uma pergunta simples, feita com uma voz que Rafael não havia ouvido no filho havia muito tempo. Uma voz sem armadura. Posso ter, Rafael confirmou, mas preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Theo assentiu devagar. Ficou olhando para a carta em cima da mesa sem pedir para ler. Depois se levantou, foi até a janela, ficou de costas para o pai por um momento. Faz o exame, ele disse. E me conta o resultado. Rafael olhou para o filho, para aquela postura que estava tentando ser mais leve do que o momento exigia. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que Theo estava crescendo de um jeito que ele ainda não havia parado para perceber. Vou fazer, ele disse. E no dia seguinte, fez. Os dias que se seguiram foram os mais longos que Rafael havia vivido em muito tempo. E ele havia vivido dias longos o suficiente para saber a diferença entre espera comum e aquele tipo de espera que instala uma pressão constante no peito, a que não dói exatamente, mas que não deixa você esquecer por um segundo sequer que está esperando alguma coisa. Ele trabalhava, assinava documentos, atendia ligações, aparecia nas reuniões que precisava aparecer. Mas havia uma parte dele que estava permanentemente em outro lugar, num laboratório do outro lado da cidade, onde um resultado estava sendo processado com uma indiferença técnica que contrastava com o tamanho do que aquele papel poderia mudar. Theo ligava todo dia, não perguntava diretamente. Era cedo demais para aquele tipo de conversa direta entre os dois, mas ligava. Às vezes com uma desculpa qualquer, às vezes só para dizer que havia visto algo no trabalho que queria comentar. Rafael entendia o que estava por trás dessas ligações e atendia todas. Era a primeira vez em muito tempo que o filho ligava sem motivo aparente. E isso sozinho já valia alguma coisa. Do outro lado da cidade, Lara estava num ritmo diferente, mais acelerado, mais pesado. Dona Amélia havia piorado numa velocidade que Dr. Cássio não havia previsto. O médico foi até o apartamento numa tarde de semana com o rosto de quem traz notícia que não é boa, mas precisa ser dita. Sentou na cadeira da sala, abriu a pasta com os exames mais recentes e explicou com a clareza cuidadosa de quem respeita a inteligência do outro, mesmo na dor. O quadro avançou mais do que esperávamos, ele disse. O tratamento que ela está fazendo ainda é válido, mas precisamos de um protocolo mais completo, mais caro, mais intenso, mais frequente. Lara ouviu tudo sem interromper. Perguntou o que precisava perguntar sobre dosagens, sobre prazos, sobre o que ia acontecer se o tratamento não fosse iniciado logo. Dr. Cássio respondeu com honestidade. Ela agradeceu, acompanhou ele até a porta e fechou com cuidado. Depois foi até o banheiro, abriu a torneira, colocou as mãos embaixo da água fria e ficou ali por alguns minutos respirando. Não era desespero.
Era aquele tipo de força que as pessoas descobrem dentro de si quando não tem outra escolha a não ser forte. Mirella apareceu naquela mesma noite, sem ser chamada. Do jeito que só a amizade de verdade aparece, sem avisar, com comida pronta numa marmita e o instinto certeiro de que a amiga precisava de companhia sem precisar pedir. Sentaram as duas na cozinha pequena, comeram em silêncio por um tempo, e então Lara contou sobre a consulta, sobre os números que Dr. Cássio havia dado, sobre o tratamento que precisava começar logo e que ela ainda não sabia como ia pagar. Mirella ouviu tudo. Depois ficou quieta por um momento antes de dizer: aquele homem do restaurante, o do canto, ele foi lá de novo essa semana. Lara levantou os olhos. Giovanna disse que ele perguntou por você, Mirella continuou. Não de um jeito estranho, de um jeito diferente, como se quisesse saber se você estava bem. Lara não respondeu, mas ficou com aquilo na cabeça depois que Mirella foi embora, enquanto lavava a louça, enquanto checava os remédios de Dona Amélia, enquanto tentava dormir sem conseguir de primeira. Havia algo naquele homem que ela não conseguia colocar no lugar certo. Ele havia devolvido o bilhete sem ler, havia pago uma conta médica sem avisar, havia perguntado por ela sem precisar. Nada disso encaixava no perfil de alguém que age por interesse, mas também não encaixava no perfil de um estranho agindo ao acaso. Havia algo que ela não estava vendo, e essa sensação não a largava. 2 dias depois, Rafael recebeu uma mensagem do laboratório informando que o resultado estava disponível. Ele estava numa reunião quando a mensagem chegou. Pediu licença, saiu da sala, foi até o corredor e ficou olhando para o telefone por alguns minutos antes de abrir o aplicativo. O resultado estava num documento anexado. Simples, técnico, com aquela linguagem fria de laudos que precisam ser precisos antes de serem humanos. Rafael abriu, rolou até a conclusão. Compatibilidade de paternidade, 99,97%. Ele encostou na parede do corredor. Não havia dúvida. Não havia margem. Lara Vasconcelos era filha dele, era filha de Clarice, era a criança que havia existido sem que ele soubesse, que havia crescido em 2 ônibus e apartamento pequeno e turno da noite no restaurante Arché, enquanto ele estava do outro lado da cidade, sem saber que havia uma pessoa no mundo que carregava metade dele sem saber disso. Ficou no corredor por um tempo que não soube medir. Alguém passou e perguntou se estava bem. Ele disse que sim, voltou para a reunião, ficou mais 20 minutos porque precisava, depois encerrou tudo, dispensou todo mundo e ficou sozinho no escritório com a porta fechada. Ligou para Theo. Theo atendeu no segundo toque. E aí? Confirmou, Rafael disse. Silêncio do outro lado. Theo, estou aqui, o filho disse. A voz estava diferente, mais baixa, mais dentro. Eu precisava ouvir de você. Ela não sabe de nada ainda. Eu sei. Uma pausa. Como você vai contar? Ainda não sei, mas precisa ser logo. Dona Amélia está piorando e Lara está segurando tudo sozinha sem saber que não precisa. Theo ficou quieto por um momento. Depois disse algo que Rafael não esperava. Pai, deixa eu ir falar com ela primeiro. Rafael pausou. Theo, não para contar tudo, só para chegar perto. Ela não me conhece, não tem razão para desconfiar de mim. Se você aparecer, ela vai fechar. Você já tentou se aproximar e ela já resistiu. Rafael ficou olhando para a janela, pensando. O filho não estava errado. Lara havia resistido cada vez que ele havia tentado reduzir a distância entre os dois. Era uma mulher que havia aprendido a se proteger de gentileza não solicitada, porque a vida havia ensinado que gentileza não solicitada geralmente tinha um preço. O que você vai dizer para ela? Rafael perguntou. A verdade, parte dela. Uma pausa. Que meu pai está preocupado com ela e com a mãe dela. Que não é pena. Que é outra coisa. Theo, se você fizer isso, não pode recuar. Se chegar perto dela e ela confiar, você não pode... Eu sei,
O filho interrompeu. E havia uma firmeza naquela voz que Rafael reconheceu. Era a mesma firmeza de Clarice quando havia tomado uma decisão e não havia mais o que discutir. Eu sei, pai. Rafael autorizou com o silêncio. Naquela mesma tarde, enquanto Lara terminava o turno no Arché e recolhia as mesas do setor dela, um homem entrou no restaurante perto do horário de fechamento. Jovem, bem vestido, mas sem aquela arrogância que alguns clientes daquele lugar carregavam como acessório. Sentou numa mesa próxima ao balcão e pediu apenas um café. Giovanna foi atendê-lo. Ele agradeceu e ficou no telefone por alguns minutos. Quando Lara passou perto limpando a mesa ao lado, ele baixou o telefone e disse com uma naturalidade que não parecia ensaiada: "Com licença, você é a Lara?" Ela parou. Olhou para ele com aquela expressão de quem mede o terreno antes de responder. "Sou. Me chamo Theo." Ele não estendeu a mão. Apenas disse o nome, simples, sem cerimônia. "Meu pai é o Rafael Monteiro. Acho que você o conhece." O silêncio que veio depois durou apenas alguns segundos, mas foi o tipo de silêncio que muda a temperatura do ambiente. Lara ficou olhando para ele, para os olhos dele, e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não sabia o que, não sabia nomear. Só sabia que aquele rapaz na frente dela tinha alguma coisa nos olhos que ela havia visto antes. Não no Rafael, em outro lugar, no espelho. Ela puxou a cadeira do lado e sentou. Não porque havia decidido confiar, mas porque as pernas pediram. "O que você quer?" ela perguntou. Theo colocou o telefone na mesa, olhou para ela com uma honestidade que ela não esperava de alguém daquela família e disse: "Quero te contar uma coisa que você merece saber. E depois, a decisão é toda sua." Lara ficou olhando para ele por um longo momento. E então, assentiu. Theo não foi direto ao ponto, não porque estava com medo, mas porque havia aprendido nas últimas semanas que certas verdades precisam de uma entrada. Que jogar tudo de uma vez na frente de alguém é diferente de abrir uma porta e deixar a pessoa escolher se quer entrar. Começou pelo pai. Contou sobre Rafael de um jeito que Lara não esperava. Não como filho, falando de pai rico e bem-sucedido, mas como alguém descrevendo um homem que havia passado anos carregando uma solidão que ninguém de fora conseguia ver direito. Falou sobre a mesa do canto no restaurante, sobre o ritual semanal de silêncio, sobre a foto de Clarice, que o pai ainda guardava na gaveta do escritório, como se guardar fosse uma forma de não perder de vez. Lara ouvia sem interromper, com os braços cruzados no começo, postura de quem ainda está decidindo se confia. Depois os braços foram se soltando sem que ela percebesse. "Por que você está me contando isso?" ela perguntou quando Theo fez uma pausa. "Porque meu pai não conseguiria", ele respondeu. "Não ainda. Ele é do tipo que organiza tudo antes de falar. E o que ele tem para te dizer não tem como organizar." "O que ele tem para me dizer?" Theo ficou olhando para ela por um momento. "Você já ouviu o nome Clarice Monteiro?" O ar no ambiente mudou. Lara ficou completamente imóvel. Aquele nome. Aquele nome que ela havia encontrado nos documentos antigos de Dona Amélia, que havia escrito num bilhete e carregado dentro da manga por dias sem saber o que fazer, que havia caído numa mesa de restaurante na frente do homem errado, ou do homem certo, dependendo de como a história fosse contada. "De onde você conhece esse nome?" ela perguntou. A voz saiu baixa. "Clarice Monteiro era minha mãe", Theo disse. Lara abriu a boca e não saiu nada. "E meu pai acredita", ele continuou, com uma calma que estava claramente custando esforço, "que ela também era sua mãe." O restaurante estava quase vazio naquele horário. A música ambiente continuava tocando num volume baixo, completamente alheia ao que estava acontecendo naquela mesa. Giovanna estava nos fundos. Ninguém estava prestando atenção nos dois. Lara se levantou. Não de raiva. Os movimentos eram lentos, quase mecânicos, de quem precisa se mover para processar. Foi até o balcão, pegou um copo, encheu de água,
Bebeu tudo de uma vez. Ficou de costas para Theo por um momento. Depois voltou e sentou. Prova, ela disse. Theo tirou o telefone do bolso e colocou sobre a mesa com a tela virada para ela. Era o resultado do exame. Lara pegou o aparelho com dedos que não estavam firmes e começou a ler. A linguagem técnica do laudo era fria e direta. Ela teve que ler 2 vezes antes de conseguir processar o que estava escrito. Compatibilidade de paternidade, 99,97%. Ela largou o telefone sobre a mesa. Ficou olhando para ele por um tempo, para aqueles números que não deixavam margem para dúvida. Para aquela porcentagem que representava uma vida inteira de perguntas sem resposta, chegando todas de uma vez, num momento em que ela não havia pedido e não estava pronta. Eu preciso ir para casa, ela disse. Eu entendo, Theo respondeu. Ela se levantou, pegou a bolsa, foi até o vestiário sem olhar para mais ninguém. Trocou de roupa no automático. Saiu pela porta dos fundos. Pegou o ônibus sem registrar direito as paradas. Desceu no ponto errado e andou o trecho a mais sem perceber que havia descido errado. Quando abriu a porta do apartamento, Dona Amélia estava acordada. Sempre estava. O rosto dela mudou imediatamente ao ver a filha. Havia algo na expressão de Lara que Dona Amélia conhecia. Era o rosto de quando a verdade chegou antes de qualquer preparação. Minha filha, Clarice Monteiro, Lara disse. Não era acusação. Era apenas o nome, colocado no ar entre as duas como um objeto que precisava ser reconhecido. Dona Amélia fechou os olhos. E aquele gesto sozinho confirmou tudo. Lara foi até o sofá e sentou do lado da mãe. Não gritou, não chorou de imediato. Ficou olhando para Dona Amélia com uma expressão que misturava dor e uma ternura que não havia sumido nem naquele momento. Porque havia uma parte de Lara que já sabia, no fundo, que qualquer segredo que Dona Amélia tivesse guardado havia sido guardado por amor, não por maldade, nunca por maldade. Me conta, Lara disse baixinho, e Dona Amélia contou. Contou tudo o que havia guardado por anos, a gravidez de Clarice, o pedido desesperado, a decisão tomada numa tarde em que as duas choraram juntas, sem saber que aquele choro ia durar décadas. Contou sobre o homem que havia interferido, sobre a mentira que havia sido plantada, sobre Clarice, que havia partido sem ter tido tempo de consertar o que havia sido quebrado. Enquanto Dona Amélia falava, as lágrimas foram vindo. Não o choro contido de sempre, um choro diferente, mais fundo, do tipo que vem de um lugar que a pessoa nem sabia que existia dentro de si. Lara chorou com a cabeça no ombro de Dona Amélia, que passou a mão no cabelo da filha com uma força que o corpo já não tinha tanto, mas que o amor ainda sustentava. Eu devia ter te contado antes, Dona Amélia disse. Fui covarde. Você foi mãe, Lara respondeu, do jeito que sabia ser. Ficaram assim por um longo tempo, sem pressa, sem mais palavras necessárias por enquanto. Mais tarde, quando Dona Amélia dormiu, Lara ficou sentada na beira da cama olhando para ela, para aquele rosto que havia sido o único rosto de mãe que ela conhecia, que havia preparado comida, segurado mão em hospital, ficado acordada esperando o ônibus chegar, que havia guardado um segredo pesado demais por amor a uma filha que não havia gerado, mas havia escolhido. Lara saiu do quarto em silêncio, foi até a cozinha, sentou à mesa e ficou olhando para a parede por um tempo. Depois pegou um papel e uma caneta. Escreveu. Dobrou em 4, do mesmo jeito, com o mesmo cuidado de sempre. Guardou no bolso. Na manhã seguinte, Rodrigo Almendra apareceu na porta do restaurante antes do horário de abertura. Havia descoberto por canais que não importavam mais que Theo havia falado com Lara, que o exame havia sido feito, que a história estava saindo do controle que ele achava que ainda tinha sobre ela. Lara estava reorganizando as mesas quando ele entrou. Giovanna tentou interceptar, mas ele contornou com aquela desenvoltura de homem acostumado a abrir portas que não eram para ele. Preciso falar com você, ele disse. Lara parou o que estava fazendo. Olhou para ele com uma calma que ele claramente não esperava. Eu sei quem você é. Rodrigo pausou.
E sei o que você fez. Ela continuou. Não precisa explicar nada. Você está sendo manipulada por pessoas que têm interesse. Pode ir embora, Lara disse. Simples, sem elevar a voz. Rodrigo ficou parado por um momento, tentando recuperar o terreno. Mas havia algo naquela mulher à sua frente que não cedia. Uma firmeza que não era raiva, que era mais profunda do que raiva. Era alguém que havia acabado de descobrir de onde vinha e que, por causa disso, sabia exatamente quem era. Ele foi embora. Mirella, que havia assistido a tudo da entrada da cozinha, veio até Lara assim que a porta fechou. Tá bem? Tô, Lara disse. E era verdade. Naquela tarde, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para o número que Theo havia deixado antes de ir embora na noite anterior. Apenas um endereço e um horário. 3 horas depois, Rafael Monteiro estava parado na frente de um banco de praça simples, num bairro longe do Arché e longe da cobertura onde morava. E Lara estava sentada naquele banco esperando. Ele caminhou até ela devagar. Sentou do lado sem dizer nada de imediato. Os dois ficaram olhando para a praça por um momento. As crianças brincando longe, um cachorro atravessando o caminho, o barulho normal de uma tarde comum que não sabia que estava sendo o cenário de algo que não tinha nada de comum. Eu sei que você não pediu por nada disso, Rafael disse por fim. Não pedi, ela confirmou. E eu sei que desculpa não resolve. Não resolve. Ele assentiu. Ficou quieto. Depois disse, com uma voz que saiu mais rouca do que pretendia. Mas eu queria que você soubesse que se eu tivesse sabido, eu teria estado lá. Desde o primeiro dia, eu teria estado lá. Lara ficou olhando para a praça, para as crianças brincando. Por um longo momento não disse nada. Depois tirou do bolso o bilhete dobrado, colocou na mão de Rafael. Guarda, ela disse. Você vai ler depois. Rafael fechou a mão em volta do papel. E os dois ficaram ali, sentados naquele banco simples, sem mais palavras necessárias por enquanto, porque algumas coisas precisam de silêncio antes de precisar de fala. Rafael não abriu o bilhete naquela tarde na praça. Não porque estava com medo, embora estivesse de um jeito que ele não conseguia nomear direito, mas porque havia algo naquele gesto de Lara, na forma como ela havia colocado o papel na mão dele e dito, você vai ler depois, que pedia respeito, que pedia tempo. E Rafael havia aprendido, da forma mais dura possível, o que acontece quando as pessoas não respeitam o tempo umas das outras. Guardou o bilhete no bolso interno do paletó, foi para casa, ficou com ele ali por 3 dias. Nesse meio tempo, as coisas foram se movendo com aquela calma que só acontece depois que uma tempestade passa de verdade. Rafael ligou para o médico de Dona Amélia, não através de Lara, não com anúncio nenhum. Ligou diretamente para Dr. Cássio, explicou a situação em poucas palavras e pediu que o protocolo de tratamento mais completo fosse iniciado o quanto antes. Quando o doutor Cássio perguntou sobre os custos, Rafael disse apenas que aquilo não era um problema e que não precisava ser mencionado para a paciente de nenhuma forma específica, que fosse tratado como qualquer outro paciente, com dignidade. Dr. Cássio entendeu. 2 dias depois, quando Lara chegou para a consulta de acompanhamento com Dona Amélia, o médico apresentou o novo plano de tratamento com uma naturalidade que não deixava margem para que ela fizesse as perguntas certas na hora certa. Ela ficou olhando para os documentos, para os nomes dos medicamentos, para a agenda de procedimentos, e algo no rosto dela disse que ela sabia, que ela entendia de onde aquilo havia vindo, mas não disse nada naquele momento, apenas assinou o que precisava assinar e agradeceu ao médico. No caminho de volta para casa, Dona Amélia pegou a mão de Lara dentro do ônibus e apertou. Não disse nada. Lara apertou de volta. Algumas coisas não precisam de palavra. Theo apareceu na vida de Lara de um jeito que nenhum dos dois havia planejado. Gradual, sem protocolo, sem aquela cerimônia artificial que poderia ter transformado tudo em constrangimento. Ele mandou uma mensagem 2 dias após o encontro no restaurante,
perguntando se Dona Amélia havia gostado de um chá específico que havia mencionado de passagem numa conversa. Lara ficou olhando para a mensagem por um tempo antes de responder. Depois respondeu, e a conversa foi pequena, sobre nada importante, mas foi. Na semana seguinte, ele foi até o apartamento com o chá e ficou meia hora sentado na sala, conversando com Dona Amélia sobre coisas que não tinham nenhuma importância e tinham toda a importância do mundo. Receitas, plantas na janela, uma série que ela estava assistindo na televisão. Lara ficou na entrada da cozinha, observando os dois por um momento, sem que nenhum percebesse. E sentiu alguma coisa se acomodar dentro do peito. Não cura, não ainda, mas o começo de alguma coisa que tinha forma de cura. Rodrigo Almendra assinou os documentos de dissolução da sociedade numa tarde sem drama e sem público. Rafael havia pedido ao advogado que o processo fosse feito com a máxima discrição, não por proteção a Rodrigo, mas porque escândalo não devolvia nada do que havia sido perdido, e Rafael não tinha energia para gastar com isso. Rodrigo foi, a sociedade acabou, e o espaço que aquele homem havia ocupado por décadas foi sendo preenchido por outras coisas, melhores, mais leves. Foi numa manhã de semana, 3 dias depois da tarde na praça, que Rafael finalmente abriu o bilhete. Não foi um momento planejado. Ele estava no escritório, havia terminado uma ligação, e a mão foi até o bolso do paletó que estava pendurado na cadeira, como vai, naturalmente, até algo que já sabe onde está. Tirou o papel. Ficou olhando para ele dobrado por um momento. Abriu. A letra de Lara era firme, inclinada levemente para a direita. A letra de quem aprendeu a escrever sozinho, sem ninguém corrigindo a posição do lápis. Ela havia escrito apenas uma linha, não 4 palavras. Uma linha inteira, mas curta, do tipo que cabe numa respiração só. Eu também sentia que faltava alguma coisa, agora sei o que era. Rafael ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Não chorou de imediato. O choro veio devagar, do jeito que vem em homens que passaram a vida inteira aprendendo a segurar. Primeiro uma pressão no peito, depois os olhos que esquentam, depois uma coisa que sobe pela garganta e não tem mais como segurar. Ele colocou o bilhete em cima da mesa, encostou a cabeça nas mãos e deixou vir. Chorou por Clarice. Por todos os anos que não sabia que havia uma filha do outro lado da cidade. Por todas as vezes que havia jantado sozinho numa mesa de canto, achando que a solidão era tudo o que restava. Por Lara crescendo sem saber o nome do pai, carregando uma pergunta que ninguém havia respondido, escrevendo um nome num bilhete e guardando na manga porque não sabia o que fazer com aquilo. Chorou por tudo que havia sido roubado e por tudo que ainda podia ser construído. Quando levantou o rosto, o escritório estava igual, a cidade lá fora estava igual, mas ele estava diferente de um jeito que não tinha volta e não queria ter. Pegou o telefone, mandou uma mensagem para Lara. Apenas um endereço e um horário. O restaurante Arché, naquela noite. Ela respondeu com um único caractere. Um ponto. Que naquele contexto valia mais do que um parágrafo inteiro. Rafael chegou antes. Pediu para Giovanna preparar a mesa do canto. Não a mesa de sempre, a dele. Uma mesa diferente no meio do salão, com visão para o ambiente inteiro. Giovanna olhou para ele com uma surpresa que não tentou esconder e foi preparar sem perguntar nada. Lara chegou no horário, não com uniforme. Pela primeira vez desde que Rafael a havia visto, ela estava do outro lado da linha que separava quem servia de quem era servido. Atravessou o salão com aquela postura de sempre, mas com algo diferente nos olhos, mais abertos, menos armados. Sentou do lado oposto a Rafael. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para o ambiente que havia sido o cenário de tudo. O bilhete, o congelamento, o início de uma história que nenhum dos dois havia escolhido e que os dois precisavam agora decidir como continuar. Li o bilhete, Rafael disse. Lara assentiu. Não perguntou o que havia achado. Não precisava. Eu também sentia, ele disse.
Há muito tempo, ela olhou para ele, para aquele rosto que havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas, não como rosto de estranho, não ainda como rosto de pai, mas como rosto de alguém que havia escolhido fazer a coisa certa quando podia ter escolhido o contrário. E isso, sozinho, já valia muito. Não sei como isso funciona, Lara disse com a honestidade direta que era o jeito dela de ser. Não tenho referência. Nunca tive pai. Eu nunca fui pai para você. Rafael respondeu com a mesma honestidade. Então estamos os dois começando do zero. Do zero, ela repetiu, como se estivesse experimentando o peso da frase. Theo chegou 20 minutos depois. Rafael havia mandado mensagem para ele também. E ele havia respondido que talvez fosse aparecer, que dependia do trabalho, que não prometia. Mas apareceu. Puxou uma cadeira, sentou do lado de Lara sem cerimônia, pediu água e ficou olhando para o cardápio como se fosse uma noite qualquer entre pessoas que já se conhecem faz tempo. Lara olhou para ele, depois olhou para Rafael, depois olhou para a mesa, para aqueles dois rostos que carregavam traços de Clarice que ela estava aprendendo a reconhecer e que carregavam também alguma coisa dela própria, espelhada de volta para ela de um jeito que ainda estava aprendendo a receber. Nenhum dos três disse nada importante naquela noite. Pediram comida, conversaram sobre coisas pequenas, ficaram até o restaurante começar a esvaziar. E quando foram embora, Lara andou até o ponto de ônibus como sempre. Mas desta vez, Theo foi junto um trecho, porque morava na mesma direção. E ficaram andando lado a lado pela calçada, falando sobre nada em específico, até o caminho se separar. Antes de dobrar a esquina, Lara parou. Virou para ele. Theo! Ele parou também. Oi! Ela ficou olhando para ele por um segundo. Obrigada. Por ter ido até mim primeiro. De Theo ficou quieto por um momento. Depois deu um meio sorriso, pequeno, sem exagero, genuíno. Foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Lara assentiu e foi embora. Naquela noite, antes de dormir, ela foi até o quarto de Dona Amélia. A mãe estava acordada como quase sempre ficava. Lara sentou na beira da cama, pegou a mão dela e ficou ali em silêncio por alguns minutos. Como foi? Dona Amélia perguntou baixinho. Lara pensou por um momento antes de responder. Pensou no bilhete que havia escrito e entregue, na frase que havia colocado naquele papel com a letra inclinada para a direita, na resposta que Rafael havia dado sem saber que era exatamente a resposta certa. Foi o começo, ela disse. Dona Amélia apertou a mão dela e sorriu. Não o sorriso de quem está aliviado, mas o sorriso de quem viveu o suficiente para saber que começo, quando verdadeiro, já é mais do que muita gente consegue ter. Lara apagou a luz. Ficou ali até a mãe dormir. E então foi para o seu quarto. Deitou, olhou para o teto por alguns minutos no escuro. Havia uma pergunta que ela havia carregado a vida inteira. Silenciosa, constante, presente em cada formulário que pedia nome do pai, em cada espelho que devolvia um rosto que ela não sabia de quem havia herdado, em cada bilhete que ela escrevia e guardava e não sabia para quem entregar. A pergunta não havia desaparecido. Essas perguntas nunca desaparecem completamente. Mas havia algo diferente agora. Um peso a menos, uma direção a mais, a sensação de que a história que estava sendo vivida tinha mais páginas pela frente do que páginas para trás. E pela primeira vez em muito tempo, Lara Vasconcelos dormiu sem acordar no meio da noite.